Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre a cooperação acadêmica entre a FIB e o Iberojur. E para debater o tema comigo, eu recebo o professor Dr. Fábio Veiga, que é presidente do Iberojur e professor na Universidade Lusófona, em Portugal. Professor Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor César. É um prazer novamente estar aqui na FIB, Bauru. Uma alegria voltar a essa casa que você tão bem nos recebeu no ano passado e estamos aqui para mais uma turnê de atividades Que acadêmicas. bom, nós é que temos aí a honra, o prazer em receber a sua pessoa aqui mais uma vez para a gente falar informações de qualidade para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. E dentro dessa temática de hoje, a questão aí da cooperação acadêmica entre a FIB e o Iberojur, o instituto que você preside, professor Fábio. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é o Iberojur, onde é situado, quais os objetivos, desse aí um panorama para nós sobre o Iberojur. O Iberojur ele é um chamado Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos. Ele está sediado na cidade do Porto, em Portugal. Foi fundado já há mais de 10 anos. No ano passado nós fizemos 10 anos. E tem um objetivo muito claro que é a difusão e a integração do conhecimento dos países ibero-americanos, incluindo, lógico, Espanha, Portugal, toda a América Latina. E nós, quando trocamos essas sinergias, essas experiências com as instituições fora, né, da Europa, nós temos um propósito muito claro que é de, especialmente, fazer uma troca de experiência entre alunos, professores, entre pesquisadores, para que eles, os que estão aqui, possam ter acesso ao conhecimento na Europa e os que estão na Europa possam ter acesso ao conhecimento aqui da América Latina. E nessa interação nós todos vamos crescendo como profissionais, como cidadãos. E esse acho que é o objetivo principal do Iberojur. Que bacana, que interessante. E a nossa temática aí, que é essa cooperação acadêmica entre FIB e entre e o Iberojur, o instituto que você preside, professor Fábio. Eu queria entender melhor agora, não só a questão do Iberojur, mas essa cooperação entre a FIB aqui de Bauru, no Brasil, e um instituto que está localizado, sediado, vamos assim dizer, embora promova vários eventos pelo mundo todo, como a gente sabe, mas como que será essa parceria entre FIB e Iberojur? Então, a parceria, quando nós, né, só para esclarecer um pouquinho assim, o nosso telespectador, o Iberojur, quando ele faz uma parceria, a nossa primeira ideia, primeiro objetivo é colocar em contato, né, aquela comunidade, ou seja, uma comunidade acadêmica, com os nossos projetos. Os nossos projetos normalmente estão entre Europa e América Latina. Dou um exemplo, por exemplo, nós temos cursos, temos congressos, seminários acadêmicos, intercâmbio de alunos, formação de mestrado, doutorado, pós-doutorado, para que essas pessoas que fazem parte da nossa rede possam ter esse tipo de acesso em uma das melhores ou nas melhores universidades europeias, especialmente aquelas que falam português e espanhol, que estão em Portugal e Espanha, mas também levamos projetos para Itália, para França, para Polônia, para Alemanha. E aqui na América Latina estamos na Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, Peru, Colômbia, México. E essa oportunidade, né, que nós criamos é o que nós fazemos, estamos agora aqui trazendo para a FIB, já começamos no ano passado, quando eu vim, firmamos aquele protocolo que você já deve lembrar, os nossos Sim, espectadores aqui também, eu acho que já lembram um pouquinho. E a partir desse protocolo, nós já começamos a fazer vários projetos com os alunos da FIB. Alunos que conseguem acessar os eventos, por exemplo, assistir a um congresso, assistir um professor especialista naquela matéria que ele tanto quer desenvolver a sua pesquisa. E esse ano nós fizemos aqui um evento, estamos agora organizando, eu cheguei ontem à noite de Portugal, né, para o evento, para o oitavo Seminário Internacional de Direito Atual, que é chamado o oitavo SINDA. Esse evento já passou por várias universidades na Europa e está aqui no Brasil. E os alunos vão ter, por exemplo, palestras a partir de amanhã, né? Palestras com professores de Portugal, da Espanha, da França, professores da Coreia do Sul até nós temos ali no nosso evento, temos professores da Noruega e além de muitos professores do Brasil e alunos que fazem pesquisas no Brasil inteiro que vão ter esse acesso. Então eu venho presencial, mas também há muitos outros que fazem online. Então essa interação do presencial para o online oferece
uma oportunidade de conhecimento, de entendimento de novas matérias que antes talvez esses alunos ficaria muito mais difícil ter esse acesso. Acho que a nossa função aqui com a FIB nessa parceria é oferecer um acesso ao conhecimento que deve ser sempre garantido da maneira mais ampla possível, né? Sem dúvida, esse congresso aqui na FIB, junto com o Iberojur, a palavra é essa, extremamente enriquecedor, não só para os alunos, não só para a comunidade jurídica, não só para a comunidade acadêmica. Eu acredito que muito do que se discute, o que se passa num congresso como esse, com a participação do instituto tão importante quanto o Iberojur, isso a sociedade ganha, porque, como você mesmo disse, teremos palestras online, professores de tudo quanto é canto do mundo aí vêm aqui transmitir essas informações, conhecimentos, essas questões inovadoras que a gente está vivenciando. E essa é a minha pergunta para você, que é enriquecedor para o estudante de direito, para o profissional da área de direito, para o professor de direito, e o direito está nas nossas vidas, é incrustado, não tem como vivermos Uhum. sem o direito em qualquer parte do mundo. Eu te pergunto, como que o congresso mesmo que está acontecendo, como que você vê a colaboração que isso traz para a comunidade de fora, para as pessoas, né, para a pessoa comum, para o cidadão, vamos chamar o cidadão comum, que eu chamo, é aquele que não está inserido na área jurídica, não é advogado, não é juiz, não é professor, não é pesquisador na área jurídica, mas isso eu tenho certeza, isso gera um impacto para essas pessoas. Esses eventos, esse convênio com a FIB, com o Imerojur, isso é muito bom e isso favorece também essas pessoas. Favorece, porque a universidade, né, ela tem três funções básicas, né, que é fazer o conhecimento através da ciência, ensinar através do ensino, ensinar aos seus alunos, e o terceiro, que é a transferência de conhecimento, que na Europa nós usamos a palavra transferência de conhecimento e no Brasil usa a palavra extensão, né? Extensão. Extensão. Lá é transferência de conhecimento, que eu acho que é mais peculiar do que a extensão. Extensão é você fazer algo para fora. Transferência de conhecimento é você, de fato, transmitir conhecimento para a população, e esse conhecimento vem de algum tipo de atividade. Por exemplo, o nosso congresso, que vai ter aqui na FIB, que é entre Biorojur e a FIB, ele é aberto, ou seja, toda a comunidade pode participar. Basta, né, se inscrever ou no momento, ou pela internet, pelos meios de comunicação que tem. E esse cidadão comum, ele às vezes não entende a linguagem técnica, porque a linguagem técnica é uma linguagem um pouquinho mais difícil. No entanto, os palestrantes que são do exterior, e aqueles mesmos nacionais, que nós vamos ter, em média, acho que 12 palestrantes fixos, que vêm, são professores já reconhecidos. Esses, eles falam uma linguagem mais aberta, incluindo eu, que eu também vou falar, para o meu tema, que eu vou falar sobre regulação da sustentabilidade. E sustentabilidade é um tema que qualquer pessoa conhece. Ou seja, uma pessoa que deseja um futuro, ela quer preservar o presente para que os seus filhos, seus netos tenham acesso a ao que nós temos hoje, por exemplo, água, o meio ambiente, né, o ar, um bom ar, temos acesso à alimentação, né, porque a alimentação segura vem da preservação também do meio ambiente, etc. Ou seja, eu vou falar sobre essa palestra, como outros colegas vão falar de temas, por exemplo, inteligência artificial é um dos temas também que vai ser proferido por um professor que está hoje na Coreia do Sul, que vai falar desde a Coreia do Sul. São temas que um cidadão comum pode ter acesso, porque a vida dele também, quando ele está no seu dia a dia, né, a inteligência artificial está lá. Ele não vê, mas os exemplos que virão nessas palestras facilitam compreensões sobre os riscos que nós estamos vivendo e às vezes no nosso dia, como pessoas comuns, nós não enxergamos esses riscos. E acho que a FIB e uma oportunidade como essa para um público poder assistir é, comunicações, palestras, que qualquer um pode ver, ou online, pode ver da sua casa, a própria televisão, né, que FIB vai depois fazer uma reportagem, vai demonstrar, isso tudo faz parte dessa coisa que é chamada transferência de conhecimento, que é a responsabilidade de uma universidade com a sua comunidade, né? Uma universidade tem o dever de transmitir para a comunidade uma linguagem mais fácil sobre o que acontece no mundo científico, né? E esse tipo de evento tem essa função também. Maravilha. Eu vou aproveitar que a gente está aqui junto hoje no estúdio, conversando. Eu vou até querer adiantar um pouquinho da sua palestra aí dentro desse congresso internacional tão esperado, né? A palavra que você disse, professor Fábio, é extremamente importante: sustentabilidade, né?
E quando a gente fala de sustentabilidade, é claro, nem todo mundo consegue entender. Eu queria que você, assim, de uma maneira mais objetiva, vamos dizer, porque nosso tempo não é tão grande aqui na televisão também, dentro da sua palestra, o que, que se pretende passar para a pessoa que vai assistir, no caso, a sua palestra? Qual que é o objetivo da sua palestra? Então, a minha palestra, ela tem um tema chamado Regulação da Sustentabilidade. E esse tema, a regulação, tem a ver com direito, né? Ou seja, você organizar as regras para você obrigar, entre aspas, um comportamento. Como nós sabemos que a sustentabilidade é vista no dia a dia como comportamentos basicamente voluntários, né? Por exemplo, você não jogar lixo na rua, você separar o lixo sobre o que é plástico, vidro, etc, né? Esse é um comportamento que nós chamamos de comportamentos voluntários, e o direito não consegue obrigar umas pessoas a ter bom comportamento quando é voluntário. Nós só conseguimos é, obrigar as pessoas no sentido, você tem que fazer isso se tiver leis. Esse é o sistema que nós vivemos, né? O chamado sistema civil law, em que as regras devem ser escritas, aprovadas no Congresso e etc. A partir daí, as pessoas passam a obedecer essas regras. Então, a sustentabilidade ela nunca teve regras escritas e aprovadas, né, de uma forma assim tão positiva e firme. Por quê? Porque eram regras que nós denominamos, nessa uma linguagem, né, chamada recomendatórias, voluntárias recomendatórias. Só que o mundo foi mudando, né? Nós estamos num mundo diferente. Hoje, essas regras que eram chamadas voluntárias tornaram-se para as empresas, como eu sou professor de direito empresarial, então eu vou falar dessas regras de sustentabilidade em que as empresas devem seguir, porque a partir da União Europeia, é uma questão já do direito europeu, nós fomos criando, desde lá, está sendo criado um conjunto de regras que as empresas elas têm que se preocupar com a sustentabilidade, com o futuro. E essas regras, que antes eram basicamente voluntárias, estão se tornando agora obrigatórias e as empresas vão ter que se adequar. Então, a partir do momento, por exemplo, que uma empresa hoje nós temos lá, por exemplo, na Europa, quem já foi, quando você compra uma garrafinha de água, você abre essa garrafinha, ela é grudada, ela não sai. Ela tem uma tira na garrafinha de água, que ela não é solta igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil você compra uma água, você abre, você fica com a Joga tampa na fora. mão, Joga. e às vezes você pode jogar fora, perder, aquilo lá vai no rio, mata o peixe, e porque existem várias coisas que têm a ver com os estudos que fizeram daquela tampa da água. E na Europa não, obrigam as empresas então a fazer a sua água com aquela um sistema uma válvula, uma espécie de para não escapar, né? Para não escapar. Ou seja, esse tipo de regra foi criada dentro do direito, etc., e as empresas têm que obedecer. Agora, outras regras estão sendo criadas, né, no âmbito da sustentabilidade, para o consumo, tipo de produtos que você vai vender, tem que ensinar ao teu consumidor como que ele vai adquirir aquele produto, como ele vai descartar aquele produto, como vai ser reciclado, ou se ele vai comprar madeiras de países que estão fora da União Europeia, como tem que ser o processo de compra, se não é madeira que vai ser de floresta, né, que são protegidas. Ou seja, essas regras sobre sustentabilidade no âmbito empresarial refletem depois no âmbito social. E eu vou falar um pouco disso, e eu espero que o meu público aqui de Bauru goste, né, do tema, porque é um tema importante, que nós vamos fazer a transição entre o que é voluntário para o que é obrigacional. Bom, acho que amanhã eu falarei um pouquinho mais sobre esse assunto lá, mas já convidando depois os colegas para verem a reportagem pós-evento aqui na TV FIB. Com certeza, a gente vai ter todas as gravações aí, a gente vai ter que fazer um bom uso disso tudo, desse material todo aí. Uma outra questão, né? A gente falou da parceria, da acadêmica aqui da FIB com o Iberojur, com o Instituto que você preside. Uma outra questão, aproveitando a tua vinda e o teu conhecimento, a experiência, já que o Iberojur desenvolve congressos, seminários em vários lugares do mundo, em vários lugares aqui no Brasil, aproveitar essa tua vivência ou convivência com as pessoas lá da Europa e as pessoas aqui no nosso Brasil, especificamente, agora falando do Brasil, você disse aí a questão da garrafinha e tal, que é uma coisa muito interessante para a questão de meio ambiente, tudo isso tem a ver com sustentabilidade. E a minha pergunta específica é: você que, professor Fábio, que consegue
vamos dizer, estar em vários locais falando de direito com várias pessoas diferentes. Aqui no Brasil, você tem muita experiência de congressos, seminários aqui, e as suas aulas com o pessoal na Europa e tudo mais. A minha pergunta é: o Brasil hoje está muito distante, ou a nossa legislação brasileira, de uma maneira geral, está muito distante dos avanços da legislação europeia. Eu estou dizendo de maneira geral, vamos dizer assim, sobre você, professor Fábio, é professor de direito empresarial, podemos fazer até uma comparação Hum. nessa área. E de tudo de palestra que você está vendo, a nossa legislação no Brasil, ela é tacanha em relação ao que vocês têm lá na Europa, em relação à convivência entre as pessoas, o direito civil, porque aqui a gente tem, a gente vê cada barbaridade acontecendo na esfera criminal, por exemplo, aqui no Brasil. A pessoa fez não sei o que com uma criança, o outro bateu na mulher, a gente tem essas questões de feminicídio no Brasil. A mulher chega em casa, apanha do marido e tem que ter uma proteção para essa mulher, evidentemente. Essa comparação da vida nossa aqui com o que vocês têm na Europa, evidentemente isso está intrinsecamente ligado com o direito, com a lei. Você vê assim, o Brasil está muito distante, qual a sua visão nesse sentido? Muito boa pergunta, professor César, porque aqui nós temos, nessa sua pergunta, né, sobre a diferença, por exemplo, do processo legislativo e do resultado legislativo com aplicação, né, pelos operadores de direito, tanto órgãos administrativos judiciário, como o Ministério Público, ou órgãos do Poder Judiciário, como a própria Justiça, e, no final, o que é a ciência jurídica, né? Então, se nós temos aqui basicamente pelo menos dois lados. Um lado é você tratar o direito como ciência, em que essa criação da ciência tem que ser analisada, estudada de forma detalhada, com base em instrumentos técnicos que nós temos no direito, para nós observarmos se a lei tem que ou não melhorar, né, em alguns pontos, se nós temos que criar ou não novas leis, que é uma questão muito importante, se nós temos que atualizar leis com base no nosso momento social, naquele momento que aquela sociedade vive. Isso é uma questão de ordem técnica científica que eu acho que a Europa ela está muito mais avançada que o Brasil. Por quê? Porque há muito mais investimentos na educação superior, há muito mais investimentos em planos mais avançados, né, de pesquisas aprofundadas sobre temas. Por exemplo, você falou sobre o Feminicídio. feminicídio, desculpa, que é um crime, né, sobre Isso. matar, por exemplo, uma mulher ou atentar contra a vida de mulher, que aqui é muito mais comum, mas lá na Europa também acontece. Né? Na Europa acontece também feminicídio. Então, por exemplo, lá eles podem ter estudado, né, sobre essas questões há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e modificado a lei, modificado o entendimento, e modificado os procedimentos policiais, que também tem a ver, né, com isso, modificar a interpretação dos tribunais para que, se algum homem comete esse tipo de crime, esse crime seria punido com uma severidade maior e uma melhor adequação sobre esse episódio. Então, de um lado, nós temos a ciência jurídica, que eu acho que é muito importante para nós avançarmos. E do outro lado, nós temos aí os problemas sociais, que é um pouquinho fora do direito, mas está no campo da sociologia, que são os fenômenos sociais que acontecem. E esses fenômenos sociais são diferentes de um país para o outro. Então, na Europa, o fenômeno social, por exemplo, do feminicídio é bem menor do que aqui no Brasil, mas existe. E no Brasil, esse é um tema que está enraizado, né, numa estrutura social, uma estrutura social que talvez é, a sociedade não tenha aparatos, esclarecimentos, educação suficiente. Eu digo, às vezes, em urbanizações mais precárias, em pessoas com nível educacional, nível cultural mais baixo, que faz com que isso acenda também a esse tipo de crime, né? Eu não sou um sociólogo para dar a resposta exata, mas pelo que eu percebo em sociedades em que há maior pobreza, né? Há menor falta, ou seja, temos menos questões de processos culturais e educacionais, a criminalidade ela avança. Me parece que isso aí e eu estou falando agora não como pesquisador, estou falando como alguém que pensa a sociologia, né? Só pensando. Claro que os estudos analíticos sobre isso vai ter resposta muito mais concreta.
Então, para mim, sim, eu diria que o processo legislativo brasileiro, ele funciona, né, democraticamente, nós temos, assim, um processo democrático, né, através do nosso parlamento, mas aqui, talvez o policial não seja tão treinado, né, talvez o juiz não tenha uma base teórica que fundamente, às vezes, as suas decisões nos critérios mais objetivos, e por trás, quem comete esse tipo de crime, esse tipo de falha, que é a pessoa que não obedece à conduta, né? Que é aquilo que eu tinha dito agora há pouco. Ou seja, o direito ele serve para adequar condutas. Nós temos que entrar numa conduta, num posicionamento e fazer as coisas conforme o direito manda. Então, essas pessoas talvez elas não seguem a conduta porque talvez haja mais forma de não punibilidade, o sistema judiciário não funciona tão bem, o sistema não compensa as pessoas que fazem as coisas melhores. Ou seja, isso tudo está numa estrutura de Estado, uma estrutura de sociedade que o Brasil tem essa dificuldade. E lógico, eu não sou um crítico do que é o nosso Estado, né, brasileiro, que eu sou brasileiro, estou há muitos anos na Europa, mas eu percebo que nós evoluímos muito, né, nos últimos 20 anos, 30 anos, talvez nós tenhamos melhorado muitas questões de ordem, por exemplo, educacional, né? Mas precisa melhorar muito mais para nós chegarmos aí num ritmo, num nível de comparação mais equilibrado com países do primeiro mundo, né? Isso leva tempo, leva. Qual é o seu remédio? Na minha opinião, e talvez de todos os professores, é a educação, né? Esse é o remédio que nós precisamos ter para melhorar e equilibrar essas questões sociais que depois refletem nas questões jurídicas. Eu ainda tenho um tempinho aqui, dá para te fazer uma pergunta ainda, e eu vou usar a questão educacional que você falou agora, professor Fábio, e tudo mais, e dentro da nossa temática, que é essa cooperação entre FIB e o Iberojur, e a educação, né, sempre sendo falada. E eu te pergunto, em relação ao nosso Brasil aqui, como que você está lá de fora, um instituto internacional, mas você, entre aspas, navega aqui no Brasil, conhece as questões do Brasil, porque tem muitos congressos, seminários por aqui do Instituto do Iberojur. Como você vê o ensino jurídico, especificamente o ensino jurídico no Brasil hoje? Então, o Brasil tem mais de 1.300 faculdades de direito, né? É praticamente o dobro do que tem o resto do mundo, né? Portugal tem 14 faculdades de direito. 14, né? Aqui nós temos mais de 1.300, 1.400 talvez faculdades de direito. Isso faz com que talvez nós não tenhamos o mesmo parâmetro de qualidade do que deveríamos ter. Não sei se é por uma questão de ter muitas faculdades em que não se exige professores qualificados, né? Há muitas faculdades ali que são aquelas faculdades que depreciam o ensino, que não têm compromisso com o ensino. Não é o caso da FIB, que eu conheço a FIB, e os meus colegas professores aqui são formados, têm muito boa qualificação, vão para o exterior, né, fazem qualificação fora, participam de projeções internacionais, nacionais, e são comprometidos com o ensino e com a ciência. Mas eu conheço também muitas faculdades do Brasil que não têm esse compromisso. E isso faz com que o ensino do direito prejudique depois o futuro, porque aquele juiz, aquele promotor, aquele advogado, passou por 5 anos por uma faculdade talvez que não tenha dado a ele as mesmas condições que deveria ter um estudante do nível mais qualificado e melhor, né? Então, na minha opinião, e talvez já fechando assim um pouquinho essa nossa conversa, o ensino do direito no Brasil, né, o ensino jurídico, é, tem duas colunas, né? Aquela em que nós temos grandes instituições muito boas, que são comprometidas com o ensino, são comprometidas com o conhecimento, que na verdade são poucas, né? Que têm esse compromisso, e temos ali uma outra parte de instituições que não são comprometidas, que apenas vivem num ambiente que o que denomina, o que faz com que ela esteja no mercado, é a questão mercadológica, né? E nós, eu sou do jeito empresarial, pense. Nós, quando estamos trabalhando, questões mais sensíveis, como a educação é uma questão sensível. Nós não devemos colocar o mercado acima da qualidade, né? Por quê? Porque a qualidade é o que faz um bom profissional, né? Um bom profissional ele é feito pelo que é
básico, bem ensinado os fundamentos do direito, bem ensinado a estrutura de pensamento do raciocínio jurídico, como é a experiência fora de uma universidade, com práticas, etc. Então, um profissional é isso que faz dele um bom profissional. Não um profissional que vai para a faculdade, depois chega em casa, não faz os exercícios, ou a faculdade não tem o compromisso de reprovar um aluno, porque tem que reprovar os que não são bons, nós temos que reprovar para ele repetir, né? E há muitas faculdades que não reprovam alunos. E eu, por exemplo, tenho turmas, né, da faculdade que talvez 10, 15% dos meus alunos reprovam, mas faz parte, né? E eu tenho autonomia para reprová-los. Então, a minha faculdade me dá autonomia, mas eu poderia estar numa universidade que talvez falava, não, não, você não pode reprovar, né? Mas eu acho que não é o ideal. O ideal é, com certeza, uma faculdade que dá autonomia ao seu profissional, dá autonomia ao seu professor, para que ele cobre do aluno e para que o aluno aprenda. Não existe um profissional que vá desenvolver uma carreira se não tiver sacrifícios, se não tiver dedicação, empenho. É, são esses elementos que fazem os bons profissionais, né? E faculdades que não tratam disso correm sérios riscos de formar apenas pessoas que estão aí com um diploma na mão, mas não sabem efetivamente o que que é o exercício profissional da carreira, né? Especialmente no direito. Maravilha, muito bom. A gente poderia ficar aqui conversando por muito mais tempo, mas existe uma coisinha chamada tempo de TV, meu caro professor Fábio, meu estimado professor Fábio. Eu te agradeço muito pelas informações. A única vantagem que a gente tem de não terminar o assunto, que tem muita pergunta para fazer ainda, é que já fica o convite para que retorne aqui numa outra oportunidade quando vier para o Brasil. E agora com essa parceria com a FIB, com certeza você virá mais aqui na nossa casa e a gente vai ter oportunidade de gravar outros programas. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o professor Dr. Fábio Veiga, que é presidente do Iberojur, professor doutor da Universidade Lusófona em Portugal, e eu agradeço a sua presença, nosso telespectador, nossa telespectadora, porque o programa é feito e pensado para vocês. Muito obrigado e até o próximo.